Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington, sou professor de Direito Civil e Processo Civil, leciono em curso de graduação e cursos preparatórios para concursos públicos e exame de ordem. Hoje nós vamos falar aqui das ações, então, referente às indenizações decorrentes de acidentes de trânsito. Nós vamos falar, então, propriamente da responsabilidade civil, então, decorrente de um ato ilícito. Vamos abordar aqui algumas questões referentes à culpa e também as espécies de indenizações que ensejam, então, esse ato ilícito, né? Que podem, então, alcançar o patrimônio da parte lesada ou até mesmo um direito extra-patrimonial, que seriam, então, aqueles direitos da personalidade. Nós vamos abordar isso com muita calma, não tenho a pretensão de exaurir o tema, enfim, de esgotar o assunto, mesmo porque esse assunto é muito complexo e muito amplo, né? Nós temos muitas situações, então, que envolvem esses tipos de acidente. Então, eu vou aqui tentar trazer aos senhores aquilo que há de mais importante, de mais relevante, assim, mais comum, né? Aquilo, então, que nós temos a análise, inclusive, da jurisprudência. Para começar, eu quero falar, então, dos pressupostos da responsabilidade civil. É importante fazer aqui uma breve menção, antes de adentrarmos, então, que a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é um assunto de suma importância. Por quê? É tão comum nós vermos esses acidentes que você, que é profissional da área do direito, você fatalmente terá, então, algum tipo de processo, enfim, dessa natureza. E até mesmo a gente sempre toma-se o maior cuidado para não se envolver, né? Para que, ao invés de ser o profissional atuante ali no caso, não seja, então, alguma das figuras ou dos participantes do evento propriamente dito. Então, hoje nós vamos falar bastante sobre a prudência, né, de quem conduz, então, o veículo automotor, para não se envolver nesse tipo de situação. Muito bem. Responsabilidade civil, vamos falar dos pressupostos. O primeiro deles consiste na ação ou omissão. Bom, para que eu tenha, então, um ato ilícito, eu tenho, então, uma ação ou omissão, que nós vimos, então, no artigo 186 do Código Civil. Essa ação ou omissão pode ser direta do agente causador ou até mesmo de pessoas que estejam sob sua dependência, conforme nós analisaremos daqui a pouco, aquelas hipóteses previstas no artigo 932 do Código Civil. Aí essa ação, enfim, pode ser, exemplificando então o tipo de conduta, você tem diversas condutas aí de ato ilícito, né? Nós estamos dentro de uma responsabilidade por um ato que tem natureza extracontratual. Fazendo aqui uma breve lembrança, então, quando falamos em direito das obrigações, ou quando estudamos o direito das obrigações, nós vimos lá que as fontes das obrigações são três no nosso direito civil. As obrigações surgem através da vontade das partes, que seria então pelo contrato, ela surge através da lei e surge também do ato ilícito. Pela questão do ato ilícito, então, é o que nós vamos analisar aqui com maior profundidade. O contrato, enfim, vontade das partes, então, não se discute muito. Nós sabemos que, em regra, o contrato é um ato jurídico bilateral, então as partes convencionam livremente, desde que não ofendam, então, normas de ordem pública. E a questão da lei, eu estaria diante de uma obrigação que não decorre nem do contrato e nem do ato ilícito. E como seria essa obrigação, então, imposta pela lei? Por exemplo, a pessoa que tem lá um filho, de um relacionamento e tal, teve um filho. A lei impõe uma obrigação de se pagar pensão alimentícia. O ato de se ter o filho, de se gerar um filho, não é um ato ilícito, tampouco se pode dizer que foi um contrato. Pode até ser uma consequência do contrato de casamento, mas de toda forma a obrigação de pagar os alimentos, ela decorre da lei. Eu não preciso de ter um contrato escrito, então, prevendo que o pai ou a mãe, aquele que não esteja com a guarda do menor, tenha o dever de pagar, então, esses alimentos.
Então, fazendo essa breve explanação sobre as fontes das obrigações, nós vamos falar então precisamente da responsabilidade civil aqui sobre aquelas obrigações extracontratuais decorrentes dos atos ilícitos. Muito bem. Além da ação ou omissão, nós temos também outro elemento ou outro pressuposto, que seria a culpa ou o dolo. Aqui é o seguinte, quando eu falo em dolo ou dolo, enfim, eu estou falando do quê? Da vontade. A vontade daquele agente de praticar aquele ato, enfim, de produzir aquele resultado. Como o nosso tema aqui ele é um pouco, está restrito à questão então dos acidentes de trânsito, é uma coisa pouco provável, né, de se imaginar um acidente de trânsito doloso, né, vamos dizer assim, ou seja, com vontade, com a intenção. Pode acontecer? Pode na prática, mas em regra os acidentes ocorrem, como o próprio nome já diz, acidente, né? Ocorre então pela culpa. E a culpa que nós então analisamos aqui seria até de uma forma bem simplória, e simplória que eu digo assim, sob o ponto de vista conceitual, porém com o seu conteúdo, com o seu pano de fundo aí muito amplo e muito rico então de conteúdo jurídico, a definição adotada então por Savigny, que ela expressa até pelo professor Carlos Roberto Gonçalves em sua obra, sua coleção então de direito civil, quando ele fala no volume específico da responsabilidade civil, que ele define então a culpa como a falta de diligência. Esse é um sentido então amplo para a ideia da culpa. Então, dentro da culpa ou do dolo, nós teremos algumas teorias que vão então informar como essa culpa, enfim, será atribuída à parte que está sendo imputada à prática do ato ilícito. Bom, nós temos a teoria subjetiva e a teoria objetiva. A teoria subjetiva, ela é mais ou menos que a regra do nosso ordenamento jurídico. Como funciona a teoria subjetiva? Nós temos a previsão legal no artigo 186 do Código Civil, e aqui a lei vai impor àquela pessoa lesada, ou seja, a vítima, o dever de provar a culpa do agente que causou, então, ou que praticou o ato ilícito. Bom, e temos também a responsabilidade objetiva. No caso da responsabilidade objetiva, também conhecida como teoria do risco, nesse caso não há a necessidade de se provar a culpa daquele agente que causou, então, o dano. Aqui, a presunção decorre da lei, a presunção da culpa decorre da lei. Basta, então, a vítima provar o nexo de causalidade e o dano efetivo. Provando, então, esses elementos, certamente ela terá direito à reparação aos danos causados. E ainda para complementar, com relação à teoria da responsabilidade objetiva, nós podemos dizer que aqui existe, de fato, uma inversão do ônus da prova, já que a regra do artigo 186, que repousa então na responsabilidade subjetiva, seria de que a vítima deve provar então a culpa. Aqui, na responsabilidade objetiva, nós temos a inversão desse ônus da prova, né? Então aqui nós podemos dizer que quem deve provar então que não teve culpa é a pessoa então que teve ali a imputação da prática daquele ato ilícito. Nós temos um exemplo no próprio Código Civil, que é o artigo 936, que ele vai falar sobre o dono do animal. Diz assim: o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Quer dizer, a lei deixa aqui então exclusivamente a questão da culpa para o dono do animal, ou seja, para a pessoa que por ação ou omissão praticou o ato ilícito. Bom, para a doutrina, a culpa ela pode ser classificada da seguinte forma: ela tem algumas gradações. Ela pode ser classificada como grave, leve e levíssima. Bom, no caso da grave, essa grave seria muito próxima ao dolo. Seria o quê? Quando a pessoa não prevê aquilo que é óbvio, aquele resultado óbvio, então, da sua ação ou omissão.
ela não observa o dever de diligência. Exemplo, a pessoa que avança o sinal vermelho. É óbvio que esse ato de avançar o sinal vermelho, eu posso encontrar um veículo que estará seguindo então de forma prudente e posso então ter um resultado terrível, né? Tanto do ponto de vista material quanto extra-patrimonial, vamos dizer assim. A culpa leve é aquela da situação que poderia ter sido evitada. Como assim? Com uma atenção normal. Aquilo que se imagina que seria o procedimento normal, então, adequado, se espera, então, do homem médio, ou seja, das pessoas que tenham, então, uma razoabilidade nas suas atitudes, e a pessoa não tem, então, essa diligência, então aqui nós estamos falando da culpa leve. O exemplo que a doutrina nos traz com muita frequência nos manuais seria a falta de diligência própria do bom pai. Aquela diligência que o bom pai tem com relação aos seus filhos, esse tipo de diligência inexistindo, então estaremos falando da culpa leve. E existe também a culpa levíssima. Aqui é o seguinte, na culpa levíssima, diferindo então da culpa leve e da grave, nós temos uma situação que poderia ser evitada com uma atenção extraordinária, ou seja, uma atenção fora do comum. Eu devo prestar muita atenção mesmo, muita cautela naquela situação para que o meu agir ou até mesmo a minha omissão não cause um dano. De toda forma, gente, esse tipo de classificação, esses desdobramentos, para a lei não tem diferença alguma. Se a culpa for grave, se ela for leve, se ela for levíssima, eu estou falando da mesma coisa que o dolo, por exemplo, né? A lei, então, não diferencia a situação fática daquela do dolo como a da culpa levíssima. Então, neste caso, o dever de indenizar persistirá. Bom, um outro elemento seria o nexo causal. Nexo causal. O que seria o nexo causal? Todos definem, então, como a relação de causa e efeito entre a ação ou omissão e o dano causado. Seria mais ou menos, então, o resultado daquela conduta com o dano. A tipicidade, a adequação, o produto, então, dessa operação entre a ação ou omissão e o dano causado. Ou seja, houve efetiva participação, houve efetiva interferência da pessoa que tem a culpa imputada naquele resultado? Se houve, então está presente, o nexo causal. Vamos imaginar uma situação em que a pessoa, já que estamos falando aqui de acidente de trânsito, enfim, a pessoa que está conduzindo o seu veículo ali com total prudência, dentro do limite permitido pela legislação, então, com relação à velocidade, está tudo bem, o seu carro está em ordem, está seguindo ali. De repente, uma pessoa que pretende cometer o suicídio entra na frente desse motorista, de modo que ele não consiga frear para evitar, então, um acidente. Dá para se dizer que houve aí um nexo causal? Essa ação desse motorista estava, então, de alguma forma eivada, ou enfim, estava presente algum elemento da culpa nessa ideia? Não, por quê? Porque ele estava diligente. Quando eu falei daquela noção ou daquele sentido amplo do conceito de culpa, nós falamos que, pelo conceito de Savigny, seria a ideia então do quê? Da diligência, da prudência, né? Então, a diligência estava presente nesse caso. Então, não dá para se atribuir o dever de indenizar para essa pessoa que estava ali, então, de acordo com a lei.